amor, com carinho, atendeu, né? O pedido das irmãs para esse culto tão maravilhoso. E tenho certeza que Deus tem algo especial para nós. Amém? No nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar a pé para receber? Oramos. Querido Deus, Pai de misericórdia, o nome do Senhor Jesus é glorificado, meu Deus, desde agora para sempre, deste momento em diante, Pai. Sempre daremos glórias a Ti, ó meu Deus, por toda a Tua palavra, meu Deus, que vai ser ministrada, Pai. Que Deus possa, Pai, abençoar grandemente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, eu coloco e entrego o Teu servo nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor a use com a sua liberdade, Pai. Deus, nós colocamos, Pai, nas Tuas mãos, e os cuidados, todo dele é Teu, Pai, no nome de Jesus. E nós somos ovelha do Teu pastoreio a partir deste momento, para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Pastor Severino, ele disse que eu posso ficar em paz e que eu posso pregar até vocês começarem a ficar nervosos. Se vocês ficarem nervosos, logo eu paro já. Se vocês ficarem calmos, a gente vai longe. Amém, irmãos? Pode ser assim? Olha, mas não vai ser assim, irmãos. Eu tenho no coração uma palavra que eu quero compartilhar com a igreja. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai abençoar grandemente as nossas vidas. Abra a tua Bíblia também, capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Capítulo 8 do Evangelho de Lucas. A gente vai já ler no texto, né? O texto ele já começa a falar de gratidão, de guardar, de pessoas que se tornaram gratas a Deus, se tornaram abençoadas e se tornaram gratas ao nosso Deus. O título diz: as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 discípulos iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos de enfermidades. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras mulheres que serviam com suas fazendas. Lotados perseguidos. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu gostaria que nesta noite, irmãos, você, de uma forma muito especial, tivesse a tua vida grandemente abençoada por esta palavra. Assim como essas personagens da Bíblia que nós lemos aqui, tiveram as suas vidas abençoadas, tiveram as suas vidas tocadas pelo poder de Deus e se tornaram pessoas abençoadoras por aquilo que haviam recebido. Eu já quero começar perguntando: quem aqui tem recebido de
milagres, proteção, vida, família. Eu acredito que a bênção de Deus ela não acabou, ela continua, e você vai perceber que a cada dia ela fica maior, que a cada dia ela está acontecendo nas nossas vidas. Eu usei essa palavra, irmãos, esses dias atrás, para falar do ministério de Jesus, no culto de missão. A gente não vai usar como usou ali, observando alguma situação, mas vamos dar uma direção também a falar com você. Olha, a gente vê hoje um culto acontecendo aqui, um culto onde as irmãs foram convidadas a se envolverem com a obra de Deus, no tocante à vida financeira, no tocante a dinheiro. A gente sabe, irmãos, que nós, dentro da igreja, somos ensinados, somos orientados a sermos pessoas gratas ao nosso Deus, a sermos pessoas gratas por aquilo que recebemos do Senhor. E todas as pessoas gratas que servem a Deus já há alguns anos na igreja, você vai perceber que elas são dizimistas. Elas são dizimistas porque elas são gratas a Deus pela saúde física, gratas a Deus pela saúde mental e gratas a Deus pela saúde espiritual. A saúde física é porque no seu corpo físico elas não gastam na farmácia, não gastam nos hospitais, porque Deus tem cuidado das suas enfermidades, tem entrado com poder e com autoridade. Eu não estou dizendo que elas não ficam doentes, que elas não ficam enfermas. Os erros das adversidades acontecem, como acontecem para todos na face da terra. Mas por servirmos um Deus grande, quando a igreja começa a clamar, quando o povo de Deus começa a clamar e nós começamos a clamar, Deus anda sobre o nosso vento. Ele anda sobre a nossa tempestade e estende as mãos para abençoar. Porque é a promessa de Deus que os dizimistas, eles têm na sua vida repreendido o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor. Eu sempre acrescento o espírito de miséria e de enfermidade. O Senhor tem os dados de bondade. As pessoas que servem a Deus na igreja já há algum tempo são ofertantes. Muitas dizimistas, além de dizimistas, ofertantes. Tem prazer de se mover, tem prazer de ofertar. Não sabem vir para a igreja sem colocar um dinheiro no bolso, uma moeda, porque tem prazer de ofertar na hora da oferta, ainda que já dizimou. Quantas pessoas desenvolvem o hábito de dizimar e ainda de ofertar? Se você for falar com ela, ela vai dizer para você: olha, desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Deus tem prosperado, Deus tem guardado, tem entrado com providência, o seu Espírito tem visitado o meu coração, a minha alma, e tem alegrado o meu ser. Se você olhar as pessoas que já estão na igreja há algum tempo, você vai ver que elas dizimam, que elas ofertam e que elas participam do culto do talento. Além de dizimar e ofertar, ainda são capazes de ter criatividade, de fazerem alguma coisa para estar participando de um culto como esse do talento, para poder ajudar, para poder participar, para poder somar naquilo que está fazendo. E quando você vê aquilo que entrou, você ouve uma palavra como essa: vai ser usado para a comunidade, vai ser usado para abençoar o local em que nós congregamos, para ser investido no lugar em que nós adoramos a Deus, em que nós queremos receber bem os nossos irmãos e irmãs, em que nós queremos receber bem as pessoas que moram em Birigui. A sociedade de Birigui pode entrar por essas formas. Vai haver um povo de Deus, um povo abençoado e um povo cheio da graça de Deus. Eu disse aos irmãos que as pessoas que estão há algum tempo na igreja, que servem ao Senhor com alegria, elas dizimam, elas ofertam, elas participam do culto de talento e de outros trabalhos que a igreja faz, porque na saúde física são abençoadas e na saúde mental a sua mente é uma mente purificada no sangue de Jesus Cristo. A sua mente não é uma mente mesquinha,
não é uma mente doente, não é uma mente avarenta. A sua mente é a mente de Cristo. E a mente de Cristo é se importar. A mente de Cristo é somar. A mente de Cristo é compartilhar. A mente de Cristo é se envolver com as pessoas que estão ao nosso lado. E quando eu digo aos irmãos, a saúde física e a saúde mental, as pessoas que têm a sua mente purificada, uma mente privilegiada, elas sabem que tudo que elas têm veio de Deus. Elas são como Jó. Jó disse: "No saí do ventre da minha mãe, e no voltarei." Todas as glórias, prosperidade, fazendas, bens materiais que Deus me tem para mim administrar nesta vida, é um dom que Ele está me dando. Um dom de administrar riqueza, de administrar uma casa que eu venha possuir, de administrar um carro, o carro que Deus deu para mim administrar, de repente é para socorrer alguém para levar ao hospital. De repente é para levar alguém para aceitar Jesus na igreja. De repente é para ajudar alguém que está cansado depois de um dia de enfado a chegar com mais rapidez no lugar em que tem que estar. É para o bem-estar meu e da minha família. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu ganho, é tudo aquilo que Deus tem me dado de sabedoria, de entendimento e de intelecto. É porque Ele abençoou minhas mãos. É porque Ele abençoou a minha mente. Eu sou privilegiado. A minha mente não é uma mente improdutiva. Eu sou capaz de produzir com ela. Eu sou um mecânico. Eu sou um engenheiro. Eu sou um pedreiro. Eu sou um comerciante. Eu sou um professor. Eu sou alguém que Deus, pela sua vontade, deu um intelecto abençoado e me ajudou todos os meses a ter um provento financeiro, um ganho financeiro, para que eu possa ser um homem abençoado, uma mulher abençoada, um jovem, uma jovem cheia de esperança, que faz o bem, que vai para a faculdade, e que se forma e que pode administrar bens materiais que Deus me dará, para que eu glorifique o nome dele com tudo que ele me der nas minhas mãos para gerenciar. Porque tudo que ele me der nunca será de mal para mim, nem para minha família, nem para os outros. Porque há 2 mandamentos que eu tenho aprendido: amar a Deus sobre todas as coisas e o meu semelhante como a mim mesmo. E amando o meu semelhante, que eu tenho não é só meu. Dele eu uso para glorificar, para exaltar o nome do Senhor com sabedoria e com graça do Espírito Santo. Eu disse, irmãos, que aqueles que servem a Deus há algum tempo na igreja são gratos a Deus, dizimam a oferta, participam de culto de talento e de tudo aquilo que podem, porque tem saúde física, mental e espiritual. Espiritual porque tem o nome escrito no livro da vida. Espiritual porque tem certeza da salvação da alma. Por isso não são depressivos, por isso não são cabisbaixos, porque sabem para onde vai e sabem que há uma glória na eternidade. Sabem que tem uma esperança de que quando aqui terminarem a sua vida, a sua carreira, há uma glória maior, há um bem maior, há uma recompensa maior que espera por sua vida ali na eternidade. É por isso, irmãos, que as pessoas que dizimam e que ofertam e que participam de tudo aquilo que a igreja tem e faz, são pessoas gratas a Deus, porque um dia foram geradas no ventre e não morreram, não foram abortadas no ventre, vieram à existência. E hoje são pessoas bonitas, lindas, que se cuidam, que se lavam, que se vestem, que se penteiam, que chegam a algum lugar e que são alguém. Porque a glória de Deus a visitou e a permitiu vir à vida. E entenderam que não são mais uma pessoa, que não é só pessoa, são um projeto de Deus na terra. São um milagre de Deus na terra. Faz assim com a tua mão. Ninguém tem a digital que você tem. Ela não se repete. Diga comigo, eu sou. Eu sou único.
e o milagre de Deus. E vim nessa terra para gerenciar tudo que Deus me deu, para glorificar a Deus e ao meu semelhante. São os mandamentos que recebi do Pai. Você pode aplaudir? Tem pessoas, Tiago, que encontram dificuldades na relação à vida financeira da igreja. E elas olham para a igreja de hoje e vê a igreja falar em dízimos e oferta e culto dos talentos. E elas voltam a mente lá para Jesus e dá a impressão que Jesus não mexia com o dinheiro. Dá a impressão que a questão do dinheiro não entrou no ministério de Jesus. Dá a impressão, irmãos, que Jesus o tempo todo multiplicava pão. Pegava pão hoje, multiplicava, alimentando, multiplicava peixe. Não precisava comprar. Se alguém tivesse ele fazendo 10, 20, todo mundo ia comendo. Você não encontra isso. Você vai encontrar duas ocasiões específicas, talvez menos, mais, em que Jesus operou um milagre. E aí você vai dizer, mas se Jesus não multiplicava pão e peixe o tempo todo, não fazia o arroz só entrar na panela, não sei bem qual é a cultura hebraica da época. Então como é que o ministério de Jesus sobrevivia? Sobrevivia de pessoas gratas. Você sabe que é uma pessoa grata? É uma pessoa que foi grandemente ajudada, grandemente beneficiada. A palavra que nós lemos diz assim: e aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, cumprindo o ministério dele, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 discípulos iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido, digam comigo, curadas. Quem eram as mulheres que iam? As mulheres que foram o quê? Todas as pessoas curadas são pessoas maravilhosas. Todas as pessoas curadas por Deus são gratas a Deus. Mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Agora, tem uma mulher aqui em especial, irmãos, preste atenção nesse nome: Maria Madalena, da qual saía, diga comigo, 7 demônios. Irmãos, você consegue imaginar o sofrimento dessa mulher? Você consegue avaliar o que é um demônio? O estrago que ele faz? Você consegue, irmã ou jovem, imaginar o estrago de um demônio na vida de uma pessoa? Imagina 7. Você consegue imaginar o estado de uma pessoa com 7 demônios tirando o seu sono, tirando a sua paz? Essa pessoa vendo vulto, vendo visagem, essa pessoa acordando com insônia, essa pessoa indo pasmada para as encruzilhadas, para os rios, para as represas, para os cemitérios. Porque pessoas endemoniadas, elas pagam um preço muito caro. Talvez você não conheça uma pessoa endemoniada. Deus queira que você nem venha conhecer. Você não sabe quanto sofre uma pessoa perturbada por um demônio, por um só. Você não sabe o que é uma pessoa, me perdoe, igreja, arrancar no cemitério o corpo de uma criança enterrada 3, 4 dias e comer a carne. Você não sabe o que é uma pessoa pegar uma galinha, morder o pescoço da galinha e chupar o sangue da galinha. Você não sabe o que é uma pessoa ouvir vozes o tempo todo falando no seu ouvido, não deixando ela dormir, fazendo ela sair nas ruas falando sozinha e gesticulando, aprisionada. Quando uma pessoa
pessoa grata, porque ela tinha um martírio, ela tinha um sofrimento que agora não está na vida dela mais. Eu tenho alegria nesta noite de poder falar para você essa palavra, de que essa mulher, Maria Madalena, da qual saiu 7 demônios, foi a primeira pessoa que viu Jesus Cristo depois de ressuscitado. Não foi Pedro, não foi João, não foi Lucas, não foi quem quer que seja daqueles que estão com o nome na Bíblia. A primeira pessoa que Jesus conversou, a primeira pessoa com quem Jesus falou, fez dela uma evangelista, pôs na boca dela uma mensagem. Glória a Deus. Diz para ela: vai lá e fala para Pedro que eu já ressuscitei dentre os mortos. Glória a Deus. E você sabe por que Maria Madalena estava lá na cova de Jesus? Lá no sepulcro, Pedro não estava, João não estava todo mundo com medo. Jesus foi morto, pregado na cruz, estava todo mundo com medo. Mas aquela mulher que saiu dela 7 demônios, a vida dela já era de Deus, fazia tempo, ela não estava nem aí com a vida dela, ela tinha uma gratidão. Sabe por que você vem na igreja? Louva a Deus, de cima, oferta, é porque tem um Deus grande no céu, que alcançou a tua alma. Glória a Deus. E você não se importa com o que o mundo fala, com o que dizem, você importa com o que está dentro do teu coração. E o teu coração te diz: eu amo o meu Deus. E entendo que sou dele, que tudo que eu tenho vem dele, e que eu vou para ele um dia. Esse é o Deus de Maria Madalena. Glória a Deus. Um Deus que manda embora demônios, que manda embora enfermidades, que manda embora o devorador, cortador, mirador, destruidor, espírito de miséria, espírito de enfermidade, que manda embora o vício do cigarro, da pinga, da droga, que manda embora a possessão maligna, que manda embora a maldição hereditária. Alguém diz para você: você não vai ser ninguém, você não vai para lugar nenhum. Jesus disse: vem para a palma da minha mão e eu te colocarei como príncipe. Glória a Deus. Para que você louve o meu nome. E todos que olharem para você vão ver que há um brilho na tua face. Esse brilho tem nome, chama-se Espírito Santo de Deus. E todas as pessoas que têm esse brilho não ligam de dizimar, de ofertar, de participar do culto do talento, porque Deus, lá foi só milagre no sermão da montanha, multiplicou pão e peixe. Quem serve a Deus assim tem peixe na sua mesa sendo multiplicado até hoje. Quem aqui tem sido visitado na sua casa, família? Deus tem atendido a sua necessidade? Tem suprido, irmão, a sua necessidade? Tem te ajudado nas suas horas difíceis? Então aplauda ele nessa noite, que até hoje ele continua operando na sua vida, sempre o poder do Espírito Santo. E não vai parar aí não! E não vai ficar aí não, porque eu vou fechar essa palavra com alguém que viveu uma experiência com Deus tremenda. E a Bíblia diz assim, que este homem era um homem segundo o coração de Deus. Acho que muitos deles já sabem de quem eu vou falar. Um homem segundo o coração de Deus. Esse homem que era segundo o coração de Deus vai te dar um conselho nesta noite. Pega esse conselho e trilha caminhos altos nessa terra. Seja uma bênção na tua casa, seja uma bênção na sociedade. Faça a diferença onde você mora. Quem olhar para você vai querer chegar perto, porque você será uma árvore frondosa que dá sombra e fruto. Porque na tua vida tem a bênção de Deus e o milagre do Senhor. Esse homem disse assim para o seu filho antes que ele morresse. Antes dele morrer, ele sabia que ia chegando o seu momento. Ele chama o seu filho e diz assim: e tu, meu filho, conhece o Deus do teu Pai. E serve-o, digam comigo, com um coração perfeito, com uma alma voltada. Porque
Diga comigo, porque Deus esquadrinha o Senhor conhece todos os corações e entende todas as imaginações e pensamentos. Se o buscar, será achado de ti. Se o deixar, ele rejeitar-te. Irmãos, esse homem que era segundo o coração de Deus antes dele morrer, ele chama o seu filho e diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve com um coração perfeito. Como é que se serve a Deus? Com um coração perfeito. Diga para o irmão que está ao teu lado: é com um coração perfeito. É assim que serve a Deus. Não é meia boca, não. É com um coração perfeito. Você quer as bênçãos de Deus, quer os milagres, quer continuar sendo essa pessoa bonita, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa chique, essa pessoa inteligente, essa pessoa abençoada que tem projeto e plano, quer que os teus projetos e planos frutifiquem? Sirva a Deus com o coração perfeito. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Sirva a Deus com o coração perfeito. Agora diga para o irmão que está ao teu lado: e com uma alma voluntária. O voluntário chega cedo no culto. Tem prazer de orar. Prazer de receber os irmãos. Ele prega. Ele ora. Expulsa demônio. Fala em língua. Vai para o evangelismo. Ama a palavra de Deus. Dizima. Oferta. Dá talento. E aplaude ao Senhor. Aleluia. É você essa pessoa que Deus quer. Aleluia. Para servir a Deus, Davi diz: é com o coração perfeito e com uma alma voluntária. Deus não quer ninguém que nem bote, não, irmão. É Deus. É duro que nem te bote. É duro pessoa que quer servir a Deus que é como bote. O danado do bote, quando ele não quer ir, ele põe as patas para frente e enfia a pata no chão. Não sei se alguém conhece, que vocês devem conhecer isso. A coisa mais difícil é puxar o bote. Puxa o bote. Irmão, ele põe a língua toda para fora, o pescoço afina e siga, mas não quer ir. Tem gente que não quer ir. Servir a Deus é com alma voluntária. Vou chegar mais cedo na igreja. Meu pastor que chegou, eu vou orar por ele, para Deus dar uma confiança, ele vai chegar abençoando. Hoje Deus vai mandar fogo nesse lugar. Vai ter salvação de alma e Deus vai andar aqui dentro. Quem quer dessa forma? Quem tem um coração perfeito. E quem tem uma alma voluntária. Aleluia. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações, entende todas as imaginações do pensamento. Olha só, nós estamos falando tudo isso, você daí, Deus conhecendo nós todos. Eita! Está olhando cada coração aqui agora, sabe o que você está pensando? Sabe o que você vai fazer daqui a pouco? Amanhã, depois, conhece o teu futuro todo. E para o teu futuro, ele diz assim: eu te quero na minha glória, não saia da minha presença. Ele coloca anjo ao teu lado, aleluia. Salmo 91 diz assim: ouve, os anjos dele acampam ao teu derredor para te livrar do mal. Glória a Deus. Para que você chegue no plano de Deus da tua vida, porque ele conhece as imaginações do coração, dos pensamentos. Se o buscar, será achado de ti. Porém, se o deixaste, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor, diga comigo assim: me escolheu. Para edificar uma casa para santuário. Bate no peito. O Senhor me escolheu. Bate, irmão. O Senhor, bate aí, pastor Wagner. O Senhor me escolheu. Bate no peito. Bate, irmão. O Senhor me escolheu para edificar uma casa para santuário. Ele quer essas paredes abençoadas, viu, irmão? Mas ele quer muito mais a tua casa, o teu corpo, a tua alma, o teu coração. Começa edificando cada dia mais a tua casa, o teu tempo, o teu corpo,
presença de Deus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.